Vamos ler o versículo 18, depois o 11 e depois o 1. O 18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Versículo 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E agora o verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, por favor, abra o nosso entendimento para compreender a instrução de sua palavra, que nesta manhã será sobre profecias. Dá-nos, ó Deus, o Espírito de Jesus, que é o Espírito de profecias, e assim nos dê discernimento e compreensão, não só do que irá acontecer no mundo, mas até do que já está acontecendo. E que essa instrução sirva para nos purificar dos nossos pecados, nossas mazelas, nossas ambições pessoais. Que a instrução sirva para nos purificar de todo o mal e nos fazer como Cristo. No nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Podem se assentar? Irmãos e irmãs, a besta que o apóstolo João viu subir do mar, aqui em Apocalipse 13, representa o famigerado anticristo, cujas ideias e filosofia de vida, você sabe, já estão dominando o nosso planeta Terra. Mas ele próprio, o anticristo, ainda não surgiu, ainda não apareceu. Você sabia que muitos pensaram que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fosse o anticristo? Pois, em plena praça de Berlim, no ano de 2008, mais de 200 mil pessoas, 200 mil alemães, aclamavam em alta voz que o então senador Barack Obama era o líder que o mundo tanto almejava, que o mundo tanto esperava que surgisse. E ele, Barack Obama, acenava para aquela multidão frenética e sorria com alegria, concordando com aquela aclamação. Por isso, muitos irmãos em Cristo pensaram que ele fosse o anticristo. Olha que diferença do Papa João Paulo II, quando ele visitou o Brasil no ano de 1980. Ele também foi aclamado. Naquela época, por mais de 100 mil brasileiros no estádio do Maracanã, ele foi aclamado como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas no Maracanã, 100 mil, estavam aclamando que ele fosse o próprio Jesus em pessoa. Mas o Papa, humildemente, fazia sinal para que aquela multidão parasse de dizer essas coisas. Ele sempre vinha ao microfone e dizia para a multidão frenética: eu não sou eu Cristo, eu não sou eu Cristo. Ele dizia em espanhol, ele dizia em italiano que ele não era o Cristo. E apesar disso, a multidão não parava de clamá-lo que ele era o Cristo. Por que as pessoas são assim? Porque elas são carentes, porque elas são vazias, porque elas estão prontas para receber qualquer um que se diga Cristo, menos o verdadeiro Cristo. O mundo realmente está esperando pelo anticristo, mas nós, como igreja, sabemos que antes dele vai surgir outro personagem tão perigoso quanto ele, que enganará todas as nações. E este personagem é o falso profeta. Ele é a segunda besta mencionada no livro de Apocalipse. A besta que saiu do mar é o anticristo, mas a besta que se levantou da terra é o falso profeta. E sem ele, sem o falso profeta, o anticristo jamais será conhecido e jamais será aceito por este mundo. O falso profeta já se encontra entre nós. Provavelmente, ele está atrás do seu anticristo, pois nem ele mesmo ainda sabe quem será. Sem dúvida, o falso profeta é uma pessoa
mas que controla muitas organizações, através das quais o anticristo se fará conhecido. Que organizações seriam essas? Com certeza, a imprensa, a mídia, as grandes plataformas de tecnologia, os meios de comunicação, pois sem esses meios, o anticristo jamais será o líder mundial que ele deseja ser. O anticristo será um agente político, não tenho dúvidas disso. Eu sei que hoje em dia há muitos pastores dizendo que a igreja não deve se envolver em política, e eu concordo, mas a igreja precisa ficar a par de política. A igreja precisa conhecer política. Por quê, pastor? Porque o anticristo será um agente político, mas o falso profeta, ele poderá ser qualquer um. O anticristo, ele virá da política, mas o falso profeta poderá vir de qualquer outro lugar. Ele poderá ser um empresário muito rico ou até um cientista muito famoso, como vimos durante a pandemia do novo coronavírus. Não acho que ele será um líder religioso. Há muitos anos eu pensava que ele fosse um líder religioso. Hoje eu não penso mais assim. Por quê? A religião, principalmente o cristianismo, está muito enfraquecida. A religião está muito enfraquecida para influenciar este mundo. Talvez no passado sim, mas acho que hoje em dia não. Por que precisamos reconhecer as marcas não só do anticristo, mas também do falso profeta? Para não sermos enganados. A Bíblia o tempo todo enfatiza para que não sejamos enganados nas áreas de religião, política e ciência. Eu sei que a igreja não passará pela grande tribulação, amém, irmãos? Mas eu creio que a igreja já está passando pelo que nós conhecemos como início de dores. Eu sei que todos falam, muitos falam, a maioria fala que o início de dores serão os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Mas eu sou um daqueles que acha que o início de dores começou em Pentecostes, com o surgimento da igreja, com o nascimento da igreja. E desde então, as dores vêm aumentando. As contrações de parto estão aumentando. Mas o parto mesmo, só durante a grande tribulação. O espírito do anticristo já está atuando entre nós. Como que eu sei disso? João disse, filhinhos, é já a última hora. Se era a última hora, 2000 anos, imagine agora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E se João tinha o direito de se achar na última hora, muito mais eu, muito mais você, nos dias de hoje. Então, igreja, o que precisamos saber sobre a segunda besta do Apocalipse? Vamos saber nesta manhã sobre o talento do falso profeta, o trabalho do falso profeta e a tirania do falso profeta. Tudo isso extraído do nosso texto. Em primeiro lugar, a descrição do falso profeta. O verso 11 descreve, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, se na Bíblia existe a Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, também no mundo existe a Trindade maligna, o antipai, o anticristo, o anti-Espírito Santo. Esses 3, o diabo, o anticristo e o falso profeta, irão se unir, trabalhar juntos, durante o período da grande tribulação, a fim de enganar todas as nações. Então é nossa responsabilidade não sermos enganados por eles agora. Mas como? Como evitamos sermos enganados? Observando os ensinamentos da palavra de Deus. Verso 18, aqui há sabedoria. Ontem eu disse, sabedoria é a coisa principal. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Sabedoria e entendimento. Infelizmente, as pessoas pararam de pensar. E agora elas acreditam cegamente no que elas pensam, no que elas sentem,
no que elas estão vendo, no que elas acham. Interessante que a Bíblia não cessa de dizer para não sermos enganados, porque decepção será a marca número 1 do final dos tempos. A mentira. E olha que a mentira está sendo oficializada. Não é à toa, então, que essa marca 666 será um símbolo governamental. Portanto, algo oficial também para enganar a população deste mundo. Não sabemos tudo sobre o falso profeta, mas podemos saber algumas coisas interessantes. Primeiro, ele será um imitador do bem. Ele vai imitar a bondade, a generosidade, a filantropia, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Só que até agora, no livro de Apocalipse, só Jesus era chamado de cordeiro. Até agora, cordeiro era Jesus. E de repente, ele vai ser semelhante a um cordeiro. O falso profeta, ele vai imitar o bem, ele vai imitar o Senhor Jesus Cristo. Enquanto que a primeira besta, o anticristo, ele é semelhante a um leopardo, a um leão, a um urso. O falso profeta, irmãos, será comparado a um cordeirinho inofensivo. Mas ele não passa de uma imitação. Chifres simbolizam poder, autoridade. O anticristo terá 10 chifres. Isso quer dizer que ele terá mais poder que o falso profeta. Mas os 2 serão muito poderosos. Precisamos, então, prestar atenção hoje em dia nas pessoas e nas organizações mais poderosas do mundo. Além de políticos e bilionários, as multinacionais também são muito poderosas. E às vezes elas são mais poderosas que várias nações juntas, que vários países juntos. Você viu que durante a pandemia, o mundo foi controlado pelas grandes farmacêuticas? Você viu que durante a pandemia, o mundo foi controlado por poucos cientistas? Um deles, o mais eminente de todos, está sendo agora investigado pelo Senado norte-americano. E o Senado norte-americano já descobriu que houve manipulação de dados e conflitos de interesse, pois esse cientista que estava nos mandando ser vacinados e usar máscaras e manter distanciamento social, ganhou muito dinheiro através da venda de algumas vacinas. Sabendo, então, que ele poderá ser preso a qualquer momento, ele já entrou com um pedido de aposentadoria precoce. Veja o que a palavra de Deus ensina, irmãos, porque o amor ao dinheiro, dinheiro aqui quer dizer poder, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então não há dúvidas que por detrás de toda maldade há o amor ao dinheiro. E o falso profeta, ele será uma pessoa crível, uma pessoa de confiança, bem aceita no mundo acadêmico, científico, político. Caso contrário, ele não teria como convencer o mundo a aceitar o anticristo e a marca da besta. Veja 1 João 4:1. Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu creio, então, que todas as gerações sempre tiveram um falso profeta. Todas as gerações sempre tiveram um anticristo. Pois só Deus sabe quando será a hora. O diabo, no entanto, está sempre preparado para esta hora. Sempre houve um anticristo, sempre houve um falso profeta, esperando a hora. E eu creio, irmãos, que a hora está próxima. Além de imitador do bem, ele será um enviado do mal. Por isso ele falava como dragão. A mensagem dele será a mesma do anticristo. Eles são diferentes em aparência, mas iguaizinhos em essência. O objetivo de um será o objetivo do outro. Levar a humanidade a adorar e servir Satanás. Eles querem que a humanidade adore o diabo e sirva ao diabo. Jesus ensina, em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai
segundo a reta justiça. Em outras palavras, Deus não me chamou para especular. Deus não me chamou para achar. A nossa igreja não pratica o achismo. Deus nos chamou para ver tudo através das lentes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nada de achismo. Precisamos ficar dentro da palavra de Deus. Reta justiça. Só a Bíblia prega a reta justiça. A aparência do falso profeta será de um cordeirinho inofensivo, mas a essência dele será de um lobo devorador. A história sempre produziu falsos profetas, mas por alguma razão mística, a maioria das pessoas não consegue enxergá-los antes que seja tarde demais. Adolf Hitler. Ele, por exemplo, foi um excelente candidato ao trono do anticristo, pois com a sua boca ele conseguia hipnotizar milhões e milhões de alemães. Não só a Alemanha, mas vários países da Europa foram ludibriados por ele também para cumprir a sua agenda genocida. Mas, irmãos, Hitler só conseguiu sucesso por causa de seu amigo, companheiro e falso profeta, chamado Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era ministro da propaganda da Alemanha. Ele era um intelectual, ele era um acadêmico, ele era marqueteiro, ele era escritor. E apesar da diferença de personalidade, a essência dele e a de Hitler era a mesma. Então vamos prestar mais atenção na essência das pessoas e não na aparência das pessoas. Não é como elas se vestem, não é como elas estão falando, mas é o que elas estão falando, é o que elas estão fazendo, é o que elas fizeram que devemos observar. O mundo será responsabilizado por ter recebido o anticristo e o seu profeta. Os homens naquele dia não poderão colocar a culpa no sistema político, nas urnas eletrônicas, porque Deus irá julgar cada pessoa por suas escolhas. Portanto, nesta manhã, seja avisado, o falso profeta é o imitador do bem, mas o enviado do mal. Em segundo lugar, as ações do falso profeta. A Bíblia descreve as ações do falso profeta no verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E o verbo faz que a terra, faz que os que habitam na terra adorem a primeira besta, é um verbo, meus irmãos, de autoridade. Ele não dará opção, mas obrigará as pessoas. O falso profeta e o anticristo, eles vão exercer o mesmo poder, mas o anticristo será o líder, será a cabeça. Ele dará as ordens. Então isso prova, meus amados irmãos, que não existe harmonia entre os poderes no mundo. Essa harmonia existe apenas no papel, mas alguém sempre manda mais que alguém. Alguém sempre tem mais autoridade que alguém. No papel, os poderes são iguais, mas na prática, como nós mesmos estamos vendo, não funciona assim. O mundo sempre viveu e vai viver uma ditadura, só que não sabe. O partido das trevas sempre dominou sobre a vida dos homens. Por isso o apóstolo João disse: para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas o diabo sempre teve controle sobre a humanidade. Ele, encarnado no anticristo e no falso profeta, irá dar início ao pior momento histórico de toda a humanidade. Nós falamos sobre isso ontem. A primeira, segunda grande guerra mundial vão parecer piquenique quando estourar a grande tribulação sobre o planeta Terra. Jesus disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então o período da grande tribulação será, por toda a eternidade, o pior momento da raça humana.
o pior momento da existência dos homens. E nós estamos nos aproximando a passos largos deste momento. De que forma o falso profeta irá agir, então, durante a grande tribulação? Primeiro, irmãos, através de sinais, de engano, através de milagres, para enganar os povos. Verso 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Esses dias eu vi um vídeo, uma multidão delirante na praia, porque atrás de uma nuvem eles avistaram um anjo que subia e batia as asas. E eles acreditaram naquela miragem, acreditaram naquela visão. Neste meio tempo, haverá duas testemunhas, e eu não falei delas ainda, mas haverá duas testemunhas da parte de Deus que estarão pregando a palavra e restringindo os planos do anticristo e do seu falso profeta, a saber, Elias e Moisés. Na minha opinião, essas duas testemunhas serão Elias e Moisés. E eles estarão aqui, irmãos, avisando ao mundo para não receber a marca do anticristo. Eles estarão dizendo, não aceitem esta marca, será o fim de vocês, a perdição de vocês. Só que eles estarão realizando verdadeiros milagres, não pseudo-milagres, falsos milagres, mas verdadeiros. Apocalipse 11, verso 5 diz, e se alguém lhes quiser fazer mal a quem? A Elias e a Moisés, fogo sairá da sua boca. Imagine, eles vão lançar fogo da boca para destruir os seus inimigos e devorará os seus inimigos. Veja então, meus irmãos, que o falso profeta, ele irá imitar, até certo ponto, os milagres de Moisés e Elias. Os magos também imitaram os milagres de Moisés e Arão no Egito. Só que Jesus nos avisou que nos últimos dias haveria esses milagres. Acontecimentos sobrenaturais ocorrendo em nome de Deus em várias partes do mundo, mas que tudo isso não passaria de uma grande farsa para enganar a população mundial. Jesus disse, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso que eu falo para a igreja, fique dentro da palavra de Deus, amém, irmãos? Não se impressione com os acontecimentos, seja parte dos escolhidos. Os escolhidos serão aquelas pessoas que recusarão receber a marca da besta. Alguns anos atrás, várias denominações interdenominacionais evangélicas se reuniram para proclamar unidade cristã. Bonito, unidade cristã. Mas essa unidade seria através de milagres e de acontecimentos sobrenaturais. Elas iriam se unir através dos milagres que estariam acontecendo entre elas. Irmãos, até Satanás e o anticristo e o falso profeta, então, poderiam fazer parte dessa unidade, pois ninguém vai realizar mais milagres do que eles. Porém, a unidade que a Bíblia prega, a unidade que a Bíblia ensina, só é possível através do amor e da verdade. Amém, irmãos? Nós queremos ser unidos, mas através do amor de Deus e através da verdade de Deus. Portanto, cuidado com igrejas que enfatizam milagres e lugares que praticam ocultismo, porque é assim que esse mundo será enganado e é assim que esse mundo está sendo enganado. E além de sinais, ele vai enganar também através de perseguições para impor a sua vontade. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então esse falso profeta, seja ele quem for, irá colocar uma estátua, uma imagem da pessoa do anticristo, no templo dos judeus.
Esse templo será reconstruído em Jerusalém. Pastor, mas não há esse templo lá em Israel agora. Não há, mas a planta já está pronta, o projeto arquitetônico já está pronto e todo o material para a construção do templo já está separado. Os judeus estão apenas aguardando o melhor momento para a reconstrução do seu templo, sobre o monte. E essa reconstrução não levaria mais do que 3 a 6 meses, porque tudo já está devidamente em seu lugar e preparado. De lá do templo, ele fará com que esta imagem respire e fale, tenha vida, convencendo assim o mundo que o anticristo é o Salvador que o mundo esperava, o Salvador que haveria de vir. E quando isso acontecer, Jesus ensinou, será uma abominação, pois, irmãos, esse será o pior ato de idolatria de todos os tempos. Desde que Adão e Eva foram criados, desde a queda do homem no jardim do Éden, essa abominação será o pior ato de idolatria de todos os tempos. Será uma desolação completa, pois naquele momento, quando essa imagem receber vida, for adorada, naquele momento, os 7 selos do Apocalipse serão abertos, e aí o mundo será destruído como nunca foi antes. Jesus profetizou, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. No primeiro século da igreja, um escritor cristão chamado Victorinus, ele teve o mesmo entendimento que nós estamos tendo agora. Abro aspas para ele. Ele, o falso profeta, fará com que uma estátua de ouro do anticristo seja construída e colocada no templo em Jerusalém. E o anjo apóstata entrará e produzirá vozes e oráculos. Fecho aspas. Victorinus escreveu isso no primeiro século da igreja. Depois disso, o falso profeta, então, terá autoridade máxima para matar quem não seguir o anticristo. Imagine o mundo, irmãos. Pode ser apenas uma coincidência, como tantas outras que já vimos na história da humanidade. Mas eu creio, irmãos, que eu e você estamos vivendo um prelúdio da grande tribulação e um prelúdio do surgimento do falso profeta e do seu anticristo. Eu tenho esse direito. Por que eu tenho esse direito? Porque João já dizia que ele estava vivendo nos últimos dias. Paulo também dizia que estava vivendo nos últimos dias. Então eu tenho o direito de dizer, nós estamos num prelúdio. Prelúdio é aquele momento antes da apresentação. Veja por que eu digo isso. A humanidade não foi recentemente colocada em quarentena? E desde então, a humanidade não recuperou os seus plenos direitos individuais? Segundo, a humanidade não foi obrigada a aceitar as decisões de meia dúzia de pessoas? Pense nisso. A humanidade não foi obrigada a injetar uma substância experimental no seu corpo. E eu não sou contra a vacina, irmãos, mas eu estou apenas dizendo fatos. Não fomos obrigados a injetar uma substância experimental no nosso corpo. A humanidade não sofreu consequências por sua desobediência. Você não viu que pessoas foram presas? Comércios foram trancados, fechados. A chamada ciência, de repente, não virou um Deus. Eu sigo a ciência. E ai daqueles que não concordassem com a ciência. Talvez tudo isso tenha sido apenas semelhanças, coincidências. Mas eu creio, irmãos,
que nós estamos próximos do fim. O mundo está ensaiando para a grande tribulação. E, por último, as restrições do falso profeta. Eu gostaria que o pastor Maurício soubesse, a igreja soubesse, que nós pregamos menos tempo. Nossas pregações é de 25 a 30 minutos, às vezes 35, 40 no máximo. Nós estamos extrapolando nesses dias porque se trata de uma conferência profética, ensinamento. E às vezes é muito difícil dar um ensinamento desta envergadura em poucos minutos. Mas não se assustem, nós não vamos ser longos assim o tempo todo. Quantos entenderam isso? Veja o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Só em países comunistas e teocráticos. Está acontecendo agora em países chamados de democráticos. Restrições de todos os tipos. Então é mais um sinal da grande tribulação. Olha, o falso profeta, ele não permitirá a participação econômica daquele cidadão que não tiver a marca da besta, ou na sua mão direita ou na sua testa. Esta pessoa que não tem a marca não poderá vender e nem comprar. E será muito fácil implantar essas restrições no mundo do Pix e da moeda digital. Quanto à marca na mão direita ou na testa, já há muitos chips eletrônicos sendo implantados em animais e em crianças, com o pretexto de maior segurança. Brasil será nosso próximo mercado, disse o CEO de uma companhia que implantou chips eletrônicos no corpo de funcionários de uma empresa nos Estados Unidos. A maioria dos funcionários daquela empresa, chamada Three Square Market, já convivem há anos com um corpo estranho, menor que um grão de arroz, aplicado através de uma seringa sob a pele, entre os dedos polegar e indicador. E aí? Você está preparado para a grande tribulação? Eu não. Não quero fazer parte disso. Amém, irmãos? Então haverá restrições econômicas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. No Rio Grande do Sul, o governador de então decidiu que as pessoas podiam comprar ou não comprar. E certas gôndolas dos supermercados ele mandou fechar, mandou bloquear. Como que se isso fosse evitar a transmissão do vírus. Em breve, meus irmãos, não haverá mais papel moeda no mundo. Muitas razões estão sendo dadas para isso. Segurança, falsificação, lavagem de dinheiro, etc. O mundo também está buscando por uma única moeda universal. No Brasil, você sabia que o COAF e a Super Receita Federal são capazes de rastrear toda a nossa movimentação financeira? Você sabia que qualquer juiz de direito tem poder de bloquear a nossa vida financeira a qualquer momento do dia ou da noite? Mas durante a grande tribulação, as pessoas perderão todas as suas rendas, se recusarem, se enquadrarem na nova ordem social. E haverá restrições religiosas. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora mesmo eu tenho um colega meu de ministério, de Salvador, Bahia, que está sendo processado, porque pregou Romanos capítulo 1. E ele ensinou expositivamente, verso por verso, e disse o que a Bíblia diz. E ele foi gravado por alguém que estava na igreja, levou a gravação para um promotor de justiça da cidade, e o mesmo levou um processo adiante contra este pastor. Nós não sabemos ainda qual será o desfecho desta história,
vai depender da cabeça do juiz. Mas esse pastor já perdeu muito tempo e já gastou muito dinheiro para se defender. É uma dor de cabeça. Mas nós já estamos vendo restrições religiosas. Nos nossos dias, imagine então, durante a grande tribulação, os homens não quiseram adorar o verdadeiro Cristo, agora terão que adorar o falso Cristo. Senão serão mortos. Mas a igreja não estará mais aqui, amém, irmãos? O arauto de Deus não estará mais aqui, amém, irmãos? A Bíblia tem razão, não estará mais aqui. Porém, haverá convertidos. Eu falei dos 144 mil pregadores. Agora há pouco eu falei das 2 testemunhas, Moisés e Elias. Haverá convertidos. Interessante que, não sei se você percebeu, durante as quarentenas, a qual fomos impostos, algo semelhante aconteceu. Não podíamos trabalhar, não podíamos ir à igreja. Lembram-se disso? Podemos afirmar, então, que o falso profeta já está no mundo. Mas a boa notícia é que não precisamos procurar saber quem ele é. E nem quem será o anticristo. Não é problema da igreja, amém, irmãos? Eu não estou olhando para o anticristo, eu estou olhando para a volta de Cristo. Mas esse falso profeta está imitando bem, fala mansa, fala piedosa, mas ele é representante do mal. Ele está impondo a sua vontade, pois ele tem credenciais para isso. Ele está restringindo o direito econômico e espiritual das pessoas em nome do seu Deus. O apóstolo Paulo nos fala sobre ele, mas é o apóstolo João que nos incentiva a ficarmos atentos sobre este assunto. Uma hora, lá do céu, saberemos quem é o falso profeta e, consequentemente, o anticristo. Estaremos no céu e um dos anjos irá nos dizer quem eles são. Talvez você e eu vamos ficar surpresos, talvez você e eu vamos dizer, já sabíamos, já tínhamos percebido isso. Mas isso não importa. O que importa é que nós precisamos ficar atentos. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que ensina profecias. Eu não conheço nenhuma outra igreja, pastor Fabiano, que ensine mais profecias que a nossa. Eu conheço N igrejas, você conhece N igrejas. Você já viu igrejas que ensinam profecias mais que a nossa? Acho que nem tanto quanto a nossa. Incrível que as igrejas não estão falando sobre isso. Mas veja o aviso de João. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Nós estamos sendo avisados. Pastor, o que ganhamos com isso? Me ajuda a ser o melhor marido? Saber que Cristo está para voltar? Me ajuda a ser o melhor pai? Me ajuda a ser o melhor brasileiro, o melhor cidadão? Me ajuda a ser o melhor pastor? Me ajuda a ser uma melhor pessoa? Basta? Amém, irmãos? Me ajuda a ser uma melhor pessoa. Eu tenho uma má notícia para dar para Gabi. Acho que ela é a única jovem solteira no momento aqui entre nós. Talvez você nem se case. Os pais vão dizer amém. Por que, Gabi? Porque Jesus pode voltar. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia. Se ele voltar agora, Gabi, a última coisa na sua mente vai ser o casamento. Porque todos nós seremos como anjos. Amém, irmãos? E perfeitos eternamente na presença de Jesus. Eu estou animado para a volta de Cristo. E você? Eu estou animado. E é esse ânimo que me capacita a continuar. Não ficar desanimado, não perder o brilho. Abrir mais e mais igrejas. Alguém me perguntou, pastor,
Já está pensando na igreja número 8? Já? Já está pensando no lugar? Sim. Onde? Pirassununga, interior de São Paulo. Por que Pirassununga? Porque nós acabamos de abrir uma rádio da BBN em Pirassununga. Não é uma boa ideia? Pirassununga também é a cidade da Pinga 51. Só que abrir uma igreja em Pirassununga é uma boa ideia. Mas a Pinga 51 é uma péssima ideia. Pastor Maurício, Deus te abençoe. E eu já percebi que Deus está abençoando.